Fala pessoal, bem-vindos à segunda aula de comunicação empresarial. Isso aí, vou deixar um cardzinho aqui para você que perdeu a primeira aula de comunicação empresarial, para que você reassista. E vamos que vamos continuar o conteúdo aí sobre a importância da comunicação empresarial, tanto na administração, como na logística, no marketing, ok? Não importa a área, a comunicação empresarial, a comunicação é fundamental no meio empresarial, certo? Vou compartilhar aqui a tela, mas ao mesmo tempo quero pedir a você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, me dá uma ajuda lá, deixe seu joinha nos vídeos, me ajude com os comentários. Preparo sempre essas aulas com muito carinho, com bastante cuidado ao separar o conteúdo, certo? Para que vocês continuem tendo qualidade no ensino ainda que à distância, correto? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre a comunicação na negociação empresarial. Então, na aula passada, a gente falou sobre algumas questões da comunicação verbal, não verbal, conceitos, né, de comunicação e o quanto elas podem ser úteis, esse conhecimento, quando você está à frente de equipes de liderança, certo? E na hora da negociação, principalmente, a comunicação ela se vê como algo fundamental. Alguém que tenta negociar algo para a empresa, se não tem habilidade de se comunicar, realmente fica muito difícil. Então, ela não só é imprescindível para o ser humano, como para a perenidade das empresas, ou seja, para que as empresas tenham vida longa. Então, empresas que não têm bons comunicadores, elas tendem a ir à falência muito mais rápido. Partindo desse ponto, a boa habilidade na comunicação torna-se ferramenta estratégica na negociação das organizações. E todo gestor com boa habilidade de comunicação sempre irá negociar melhores condições para que a empresa alcance suas metas e objetivos traçados. Então, tendo uma boa comunicação, ele sempre irá negociar as coisas da melhor forma, da melhor maneira, fazendo com que as outras partes entendam os objetivos e metas traçados que essa empresa tenha a cumprir. Perfeito? Seguindo, nós precisamos falar o seguinte, que dentro da comunicação empresarial, ela é uma ferramenta estratégica de planejamento usada no âmbito da empresa com o objetivo de melhorar a imagem dela e dos resultados obtidos. Então, a comunicação, principalmente quando a gente comunica da empresa para fora, ela esbarra muito nessa questão da imagem que essa empresa passa no mercado, certo? Então, essa comunicação, sendo ela organizacional, corporativa ou institucional, por que esses três termos? Porque não é só a empresa de fins lucrativos, mas como sindicatos, órgãos governamentais, ONGs, associações, universidades, cada uma vai ter interesses diferentes. E todo administrador, todo gestor, todo líder de departamento, ele precisa defender os seus interesses. E para defender esses interesses, ele tem que se comunicar bem, correto? Junto do seu público-alvo, seja o consumidor, o colaborador, o formador de opinião, a classe política, empresarial, comunidade acadêmica, jornalistas, ou de opinião pública, certo? Então, cada tipo de mercado vai ter um público-alvo diferente, certo? E a gente sempre tem que entender que sempre existirá dois tipos de comunicação empresarial, a externa e a interna. O que é a comunicação externa? É aquela que a empresa veicula uma informação para fora da empresa, para quem interessar, seja clientes, fornecedores, jornalistas, formadores de opinião, comunidade acadêmica, e a interna é para os colaboradores. Eu não sei se alguém que já trabalhou aqui, que esteja me assistindo, nunca ouviu alguém falar, isso aí é algo de comunicação interna, isso não pode vazar, ou seja, é algo que não pode sair da empresa. Então, esse tipo de assunto, às vezes, é um segredo da empresa, que não pode ser especulado lá fora. Então, o colaborador ele tem que guardar as 7 chaves, porque faz parte da comunicação interna. Já, por exemplo, vou fazer uma propaganda da empresa. Isso é uma comunicação externa, estou veiculando uma informação para fora da empresa. Então, a gente vai estar olhando aqui sobre alguns.
Falando primeiro da comunicação externa, que é mais fácil de visualizar. Compreende toda a informação que é transmitida de uma empresa para fora dela, que esteja relacionada às atividades que a empresa desenvolve e que possa ser compartilhada. Essa informação vai no sentido de promover a imagem da empresa, normalmente através de divulgação na imprensa dos acontecimentos que ela realiza. Então, tudo isso aí é a comunicação externa. Mídia, publicidade, propaganda, impressos. Para uma comunicação externa eficiente, um dos requisitos é que a mídia, publicidade, propaganda e impressos estejam sendo bem feitos se estão atingindo o público-alvo. Então, tudo isso aqui são veículos de informação que a empresa usa na comunicação externa para atingir o seu público-alvo. Então, mídias, por exemplo, Facebook, Instagram, certo? São muito utilizadas hoje. Publicidade. Então, sempre que a empresa, por exemplo, faz um comercial na TV, ela está fazendo publicidade, certo? A propaganda, que é, por exemplo, eu boto um carro de som para anunciar no bairro. Então, estou fazendo ali uma propaganda. Impressos, então o quê? É um panfleto que você faz e distribui na praça. Tudo isso são comunicações externas da empresa. Captação de novos clientes. Então, ligações que às vezes a própria empresa faz para poder tentar captar novo cliente. Então, por exemplo, empresa de cartão de crédito faz isso o tempo todo, fica tentando te vender cartão. Conseguem o teu número, não sei lá como, né? E ligam para você. Então, é uma forma de se comunicar externamente. Manutenção de clientes. Então, quando a empresa, por exemplo, entra em contato com clientes antigos para algum tipo de ação, eu estou fazendo uma comunicação externa sob foco de manutenção de clientes. Em público, está bem apresentável em uma reunião externa, ser dinâmico. Então, uma comunicação externa em público. A empresa vai promover um workshop, onde iremos palestrar sobre os nossos produtos. Isso é uma comunicação externa em público. E internet, a maior ferramenta da comunicação do século XXI, como o site da empresa, contatos que são feitos através dele. Precisa estar claro para que todos que visualizam funcione bem, certo? Então, ou seja, o site da empresa, por exemplo, é uma maneira de se comunicar externamente com o seu público. Perfeito? E a comunicação interna? Por comunicação interna se entende toda atividade desenvolvida em contexto organizacional, dentro da organização, e que é apenas compartilhada dentro da empresa. Então, por exemplo, um e-mail que o diretor de marketing manda para mim como assistente, isso é uma comunicação interna, isso não tem que ser divulgado para fora, certo? A comunicação interna ela é responsável pela produção e fluxo de informação entre atores organizacionais e que está inerente a toda a atividade desenvolvida pelos mesmos. Então, desde o momento que eu sou, por exemplo, gerente de logística e eu mando um e-mail para cada colaborador com os objetivos do ano, do mês, isso é uma comunicação interna, isso não é algo que tem que ir parar no Jornal Nacional, certo? Então, é o tipo de informação que não tem que vazar, é uma informação interna da empresa, correto? Muitas vezes, tem colaboradores que são despedidos por justa causa até por divulgar e manipular informações internas da empresa por interesses próprios. Por exemplo, eu vou vender a fórmula da fabricação do produto X para a empresa Y. E ele vai e vende ali, conta o segredo. Então, ou seja, a empresa descobre e manda uma justa causa para ele. Então, por quê? Porque é um tipo de informação que deveria ficar apenas dentro da empresa. Então, isso é muito importante. Nós, como colaboradores de qualquer empresa, nós temos que saber dividir o que é a comunicação de dentro da empresa e o que é de fora, porque aquilo que é de dentro eu não posso tirar da empresa, porque isso pode me custar até o emprego. Uma coisa muito comum, pessoal, que uma vez quase me custou o meu emprego, eu conto isso sempre nessa aula, nessa experiência, que eu cometi um grave erro antes, que era utilizar o e-mail corporativo para outros assuntos pessoais. E aí, um certo dia,
Porque desde o momento que você manda um e-mail para assuntos pessoais seu, aquele contato de e-mail que você mandou, ele fica gravado. E aí, um certo dia, tinha um certo assunto que eu tinha que mandar para um certo Carlos dentro da empresa. O que aconteceu? Eu, na hora de copiar o Carlos, eu copiei um Carlos de fora da empresa, que foi algum Carlos que eu mandei um assunto pessoal. E o Carlos lá de fora ficou sabendo de coisas dentro da que era de dentro da empresa que ele não deveria saber. Ele não faz parte da empresa. E eu quase fui demitido por isso. Ainda bem que não foi um assunto assim tão a 7 chaves, senão eu teria sido demitido. Mas valeu a experiência para que eu entendesse que desse dia para cá eu nunca mais usei o e-mail da empresa para assuntos pessoais. Por quê? Porque você pode cometer esse tipo de erro, como eu cometi, tipo, custar o teu emprego, divulgar uma informação que seria da empresa, copiar alguém de fora que não tem nada a ver com a empresa nesse e-mail, e essa pessoa, por exemplo, vamos supor que é um segredo a 7 chaves, essa pessoa divulga para fora, tá aí, acabou o segredo da empresa, ok? Então, isso é importante. A comunicação interna ela deve ser mantida em certo sigilo. Perfeito? Agora nós vamos falar sobre os elementos chaves da comunicação segundo Kotler. Então, Philip Kotler, que ele é um expoente da administração, do planejamento estratégico, e ele fala sobre comunicação também. Ele diz que nós temos, dentro da comunicação, os seguintes elementos: emissor, codificação, mensagem, meio, decodificação, receptor, resposta, feedback e ruído. Esses são os elementos da comunicação. Então, vamos começar a falar sobre cada um. Emissor, aquele que transmite a mensagem para outra parte. Eu estou sendo um emissor nesse momento. Eu estou emitindo uma mensagem através de um código, que é a aula, onde você consegue decifrar e entender e receber essa mensagem. Você é o receptor, como já veremos. Então, emissor, eu estou emitindo a mensagem. Codificação. A codificação é o processo de transformar o pensamento em forma simbólica. Então, tudo que eu estou falando aqui, a minha mente está pensando, está formulando a ideia, ela constrói isso através de um código, que é o quê? Que código? O nosso idioma, o português. Eu construo o meu raciocínio nesse código e formo a mensagem. A mensagem é o conjunto de símbolos que o emissor transmite. Então, todas as ideias são os códigos que estão em português, certo? Eu poderia estar formulando aqui códigos em inglês e falando em inglês, mas talvez vocês não entenderiam. Então, como todo mundo aqui sabe entender o português, a gente codifica em português. A mensagem é o conjunto de símbolos que o emissor transmite. Então, desde o momento que eu consigo pegar cada palavra, juntar ela numa frase e essa frase faça sentido para você, eu estou te entregando uma mensagem. E a mensagem, ela sempre chega até alguém através de um meio. Que meio seria esse? São os canais de comunicação através do qual a mensagem passa do transmissor para o receptor. A gente viu que tem o meio de comunicação verbal e não verbal. Nós estamos tendo, por exemplo, aqui 2 meios, certo? Estamos tendo uma plataforma virtual na internet, onde vocês estão me assistindo no YouTube, porém, vocês estão me assistindo visualmente, vocês interpretam certa comunicação não verbal. Ao mesmo tempo, vocês estão tendo um meio de comunicação oral, que eu estou falando, vocês estão me ouvindo, e também uma comunicação verbal escrita, porque você acompanha na tela todos os slides. Então, o meio da mensagem aqui seriam diversos. Estou utilizando diversos meios para transmitir uma mensagem para vocês. Só que essa mensagem, quando chega para você, ela entra no seu ouvido, a sua mente começa a decifrar, a decodificar essa mensagem. Então, a decodificação é o processo pelo qual o receptor confere significado aos símbolos transferidos pelo emissor.
Então, de repente, se eu falasse aqui em mandarim, você iria ouvir, só que isso não se tornaria uma mensagem para você, porque você não entenderia devido à falta da decodificação. Você não iria decifrar, correto? E uma vez que você decodifica isso, você é o receptor. É aquele que recebe a mensagem transferida pelo emissor. E aí o professor fala, poxa, se você gostou do conteúdo, dá um joinha aí, comenta aí. Então, desde o momento que você se manifesta, se me dá um feedback, você está me dando uma resposta, certo? Então, desde o momento que você fala, vou fazer um comentário lá no vídeo do professor. Isso é uma resposta, porque você pensou numa reação através da mensagem do receptor. Você, como receptor, você teve uma reação à minha mensagem. Poxa, eu gostei disso que o professor Fábio falou. Poxa, eu não concordo com isso que o professor falou. Vou digitar aqui. É a sua resposta. E quando isso retorna para mim, eu enxergo como feedback. É a parte da resposta do receptor que retorna ao emissor. Ok? Isso é o feedback. E toda vez que a mensagem ela chega distorcida para o receptor, isso acontece por causa do ruído, a distorção não planejada durante o processo de comunicação. Ok? Então, se eu falei aqui algum tipo de palavra que você entendeu de outra forma, isso existiu um ruído. Então, na comunicação existem muitos ruídos. Muitas vezes você fala A e a pessoa entende B. Você digita um e-mail para uma pessoa A e a pessoa entende C. Então, os ruídos podem existir na comunicação. Você pensa que está fazendo a pessoa entender uma coisa e a pessoa entende outra. Então, isso acontece também na comunicação. Então, aqui o exemplo do esquema da comunicação que a gente falou. O emissor, ele vai transmitir uma mensagem, mas antes ele codifica, utiliza um meio para levar essa mensagem para que seja decodificada pelo receptor, que irá produzir na sua mente uma resposta que retornará ao emissor por meio de um feedback. Mas, ao mesmo tempo, o ruído ele pode se manifestar no meio desse processo. Ok? Comunicação nas empresas em um mundo globalizado. Então, a comunicação é hoje uma das principais preocupações das empresas no mundo globalizado. Sempre. Então, empresas que têm dificuldade na comunicação, ela passa por um problema muito ruim nos seus negócios. O líder ele tomou o lugar do chefe, não há mais ilhas, certo? Onde cada funcionário cuida apenas de determinadas tarefas. As empresas hoje trabalham com todos os seus departamentos interagindo entre si, trocando informações o tempo todo, ou seja, num sistema integrado. Tá? Então, hoje, as empresas precisam, para ter sucesso, trabalhar em equipe. Então, a comunicação ela é primordial nesse processo. Como trabalhar em equipe sem ter uma comunicação ampla, uma comunicação clara, uma comunicação que tenha fluidez. Perfeito? Então, no processo de comunicação, se a gente for simplificar, o emissor ele é quem comunica, a mensagem é o que ele diz, o canal que ele usa, o meio, é de que modo ele entrega essa mensagem a quem? Ao receptor, que sempre me entregará um feedback. Certo? Então, resumindo, aqui é muito mais completo, mas se fosse resumir isso, você tem um emissor que entrega a mensagem através de um canal, um meio, a um receptor que sempre entrega feedback. Perfeito? E quais os obstáculos da comunicação na negociação? Então, existem muitos obstáculos na hora de se comunicar. Então, muitas pessoas falham na comunicação por falta de conhecimento, e aí te traz insegurança. Muitas vezes, falta de liberdade, pessoas muito retraídas, tímidas, ou excesso de liberdade também, certo? Por exemplo, você vai ali no Feirão das Malhas, você vai comprar um negócio ali, a vendedora te aborda, oi, amorzinho, o que você quer comprar hoje? Tipo, isso é muito chato, né? Então, isso é um excesso de liberdade. Então, você tem que tratar o cliente bem, mas não dessa forma.
Ambiente impróprio, físico e social, então se torna um obstáculo para se comunicar quando o ambiente não favorece. Quando tem falta de objetividade, as pessoas não querem pessoas que ficam no enrolation. Você, como cliente, você não vai querer dar ouvidos ao vendedor se você percebe que ele está te enrolando. Então, você gosta de ver na pessoa objetividade. Canal inadequado. Então, sempre existe um meio mais adequado para se fazer alguma coisa. Certo? Se é um conteúdo mais complexo, melhor que seja por escrito do que falado. Então, usar um meio mais adequado. Falta de feedback. Então, às vezes a comunicação ela se torna falha porque as pessoas não dão feedback. Por exemplo, o chefe, muitas vezes, quer exigir do colaborador, mas quase não dá um feedback para o colaborador. Então, é importante. Falta de planejamento. Então, claro, o planejamento, se ele falta na empresa, ele vai afetar diversas coisas, inclusive a comunicação. As pessoas não sabem ouvir, isso é uma grande realidade. As pessoas têm muita dificuldade em serem boas ouvintes. Por isso, a comunicação se torna falha. Tem gente que só gosta de falar, só gosta de querer ser ouvida, mas são péssimos ouvintes. Anseio por falar demasiadamente. Então, tem pessoas que parecem uma metralhadora. Quando começa a falar, dispara, não fala. Então, nunca é um diálogo, é um monólogo, né? A pessoa só ela fala. Vícios de linguagem e dicção podem atrapalhar e causar ruídos na comunicação. Vocabulário não adequado ao receptor. Por exemplo, né, você sai para comprar uma roupa acompanhado por exemplo, da tua esposa, e aí você ouve a coisinha de chamar, ô, mozinho, colega. Então, isso é algo chato, é um vocabulário não adequado para o receptor. Deficiências de recursos intelectuais e materiais, falta de carisma, simpatia e humildade. Então, isso também vai dar um reflexo na comunicação, uma pessoa que não tem essa simpatia, esse carisma em abordar as pessoas. Falta de comunicação no tempo hábil, inferência, suposição, hipótese, dedução e boatos. Então, tudo isso aí pode atrapalhar na hora de se comunicar quando você negocia algo. Tanto quando você está no lado como cliente, como negociador da empresa. Perfeito? Importância do feedback no processo de comunicação. Então, não tem como falar de comunicação sem falar de feedback, porque comunicação é algo que é tornar comum, como a gente já falou na aula passada. E o que é comum não é só um que fala e expõe a sua ideia, você ouve a outra parte. Então, o feedback é o retorno. Então, esse processo de comunicação ele é muito complexo e a chance de se enviar mensagem e receber mensagem errada já é enorme. Além disso, o processo de comunicação depende excessivamente da questão da percepção, que varia muito de pessoa para pessoa. Várias vezes tenta-se transmitir algo que é captado pelo receptor e totalmente diferente daquilo que o transmissor enviou. Trata-se do problema dos ruídos na comunicação, que ocorrem com muita frequência e que podem distorcer e alterar ou até invalidar um processo de comunicação. Perfeito? Então, às vezes, quando isso volta para você, é um efeito cascata que muda totalmente a mensagem. Certo? É igual aquelas manchetes de fake news, né? Por exemplo, vamos falar de alguém que está muito em alta aí. Vamos citar aqui o Gabigol, jogador de futebol. Se alguém pegou e viu o Gabriel, por exemplo, numa balada lá com uma menina diferente, certo? Aí, por exemplo, alguém sabia que ela era só uma amiga. Aí ele fala, eu vi o Gabriel com uma amiga fulana de tal. Aí essa pessoa que ouviu, aí ela já fala o seguinte, poxa, Gabriel tava lá na boate da Barra com uma amizade colorida. Aí a outra pessoa que ouviu, caramba, Gabigol já tá de namorada nova, tava com fulana, ciclana assim, das contas, na boate da Barra. E aí daqui a pouco tá lá no jornal que o Gabigol tá noivo.
Então, são um exemplo do quanto o ruído de comunicação ele pode distorcer a mensagem real. Por exemplo, quando for ver, poxa, aquela menina era a prima do Gabigol. Não era nem uma amizade colorida, digamos assim. Então, o que eu quero dizer com esse exemplo? Que muitas vezes na empresa também é assim. Às vezes um tipo de mensagem, você passa para um, passa para outro. Então, por não ser uma mensagem formalizada, que já falaremos sobre isso, ela pode se tornar uma mentira gigantesca e pode atrapalhar nos negócios da empresa. Ok? Então, devido à falta de feedback, muitas vezes o ruído na comunicação vai trazer muito problema na hora disso retornar, ok? Então, portanto, o feedback, você sempre se certificar que a pessoa entendeu a mensagem, isso é fundamental, ok? Então, focalizar o feedback é muito importante no processo de comunicação, porque ele vai ajudar no prosseguimento de um processo de negociação para atingir o melhor acordo dentro dos interesses envolvidos. Então, o feedback ele vai servir para isso, para certificar que a pessoa realmente entendeu e que não exista distorção na mensagem, certo? O feedback, geralmente ele tem que focar no comportamento e não na pessoa, em observações e não em interferências, em descrição e não em julgamentos, na atitude de compartilhar ideias e informações e não em dar conselhos. Então, ou seja, a gente vê que o feedback ele se torna mais impessoal. Ele vai mais com foco em fatos e argumentos do que em achismos. Por exemplo, não vou ficar dando conselhos, eu vou compartilhar ideias e informações. Não é o que eu acho. Na exploração de alternativas e não em resposta a soluções, no valor que ele possa ter para quem recebe, não no valor que ele proporciona a quem dá, na quantidade de informações que a pessoa que o recebe pode usar e não na quantidade que o emissor possa transmitir e gostaria de fazê-lo. Em um tempo e lugar nos quais dados pessoais possam ser compartilhados e em ocasiões apropriadas, e sempre naquilo que é dito e não em por que é dito. Então, o feedback ele foca na mensagem o mais claro e real possível, para que evite as distorções. Perfeito? Alguns erros na comunicação, na negociação. Então, a comunicação oral ela é muito predominante nas negociações. Geralmente as pessoas negociam assim, cara a cara. Hoje, devido a esse processo de internet, às vezes as reuniões têm sido assim, dessa forma, online, via Skype, via Zoom, via outros aplicativos. Só que as pessoas falam oralmente. E muitas vezes a mensagem ela acaba sendo prejudicada, por exemplo, pelo hábito de interromper ou falar ao mesmo tempo que outra pessoa. Isso às vezes tira o foco, a atenção da pessoa e das outras pessoas, certo? Então é algo que deve ser evitado. Então, se uma pessoa está falando, aguarde sempre a sua vez para falar, espere até essa pessoa concluir. E isso demonstra aí um debate mais rico e com menos chances de distorções. Preocupação em mostrar que tem cultura. Então, já viu aquela pessoa que parece que gosta de demonstrar na fala que ela é muito inteligente, muito culta, usa palavras muito ousadas. Então, isso às vezes pode trazer um desconforto para as pessoas, certo? E isso pode atrapalhar ao invés de ajudar na negociação. Vontade de querer dominar a conversa e o assunto. Então, já viu aquela pessoa que ela sempre demonstra um estilo dominante. Ela quer dominar a situação. Ela quer ser o rei do debate, ela quer ser o rei da conversa. Então, isso às vezes também atrapalha. Vício de querer fazer graça. Falta de sequência na conversação é aquela pessoa que volta toda hora no mesmo assunto, é chato pra caramba. Espírito de contradição, aquela pessoa também que tudo é do contra, também é muito chato numa reunião. Falta de calma na apresentação de argumentos, então a pessoa tem que ser esclarecedora. Trazer à tona, baila, assuntos pessoais em detrimento dos de ordem geral.
Então, nunca usar à tona exemplos pessoais para poder, dentro de uma comunicação, na negociação, ao invés de coisas que na prática comprovem de ordem mais geral o que você quer expressar. Falar alto ou baixo demais, dificultando o entendimento, ou falar muito depressa a ponto de cansar rapidamente o ouvinte. Então, ninguém gosta de ficar ouvindo uma pessoa que fala muito devagar o tempo todo, ou a pessoa que fala rápido demais, que fala de uma maneira que cansa, que é cansativa, a pessoa parece uma metralhadora. Ok? Ainda sobre erros de comunicação, falar fazendo pausas enormes, falar iniciando ou terminando a frase com não, falar sem fazer pausa, perdendo fôlego ou tornar incompletas certas palavras, por falta de respiração. Falar não terminando as frases ou mutilando palavras, ideias ficam sem sentido. Falar sem tornar claro os encontros consonantais ou omitir seus componentes. Pessoas falam programa, problema, alguns erros aí mais comuns. Falar com monotonia, são pessoas mais falam muito devagarzinho, então se tornam bem monótono, né? Dá sono. Falar pelo nariz anasaladamente, falar segurando canetas, óculos, procurando um apoio para a própria intranquilidade. Então tem gente que, por exemplo, ela está falando, vamos supor que eu estivesse dando aula aqui, o tempo todo eu estou aqui mexendo na chave, por exemplo. Então parece que eu estou ansioso, que eu estou inseguro, tá? Então peguei a chave, já está ali no cantinho, não estou segurando ela não, certo? É só para vocês entenderem que muitas vezes esse tipo de comunicação não verbal transmite isso na hora de se comunicar na negociação. Falar sem saber o que fazer com as mãos. Falar usando cacoetes, piscar continuadamente, endireitar a gravata, roer ou tirar esmalte das unhas. Então, tem pessoas que demonstram muito ansiedade devido a esses tipos de ações com gestos e posturas, como falamos na aula passada. Perfeito? Falar é prata, ouvir é ouro. A arte de ouvir na negociação. Então, vocês não sabem, pessoal, o quanto é imprescindível numa comunicação que você seja bom ouvinte. Então, essa capacidade, ela hoje está cada vez mais escassa no mercado de trabalho. As pessoas só querem ser ouvidas. Essa que é a grande verdade, certo? E não ouvir bem a necessidade do teu cliente, o que o teu chefe pede, isso só te faz pôr a perder na sua carreira profissional, ok? Então, até mesmo na hora de negociar com clientes, com fornecedores, saiba ouvir. Perfeito? Qual a reação de uma pessoa quando os outros não a ouvem? Então, uma pergunta para a gente refletir. Eu acho péssimo, gente. Não há nada pior do que você, por exemplo, como cliente, você entra numa loja, igual já aconteceu comigo, e você pedir uma informação pro balconista, e o balconista, o que você falou mesmo? Você tem que repetir. Eu acho isso a pior coisa do mundo, porque você está ali para gastar o seu dinheiro, muitas vezes suado, e aí o camarada que está ali para te atender, o cara pega, o que você falou mesmo? Você pode repetir? Eu acho isso um absurdo. Então, tenho certeza que você também não gostaria de ser tratado assim, certo? Então, quantas vezes fomos interrompidos no meio de uma frase ou de uma explanação? E aquelas pessoas que gentilmente terminam a frase para nós? Já ficamos diante da pessoa cuja expressão facial deixa claro que não lhe está dando a mínima atenção? Então, tudo isso é muito péssimo. Às vezes, você está falando e você sente que a pessoa não está te dando atenção. Então, isso pessoalmente é ruim. Profissionalmente também é bem pior. Então, seja qual for a nossa reação, certamente a sensação não é boa. O mau ouvinte sempre causa uma impressão ruim. Então, isso fica até como dica profissional a todos vocês, que todas as pessoas que tenham influência sobre o seu trabalho, toda vez que elas forem falar com você, dê a atenção devida a eles. Pare para ouvir. Porque você sendo bom ouvinte, você vai causar uma boa impressão.
Você não sendo um bom ouvinte, você causa uma má impressão no trabalho, certo? Então, porque quando você é mau ouvinte, além de você causar uma impressão ruim, você desvaloriza a outra pessoa quanto àquilo que ela está procurando expressar. A pessoa ela se sente dessa forma. Perfeito? E aí, como eu desenvolvo a habilidade de saber ouvir? Não se pode negociar sem ouvir. Pode-se pedir, conceder, tentar coagir outra parte. Porém, enquanto não se estiver preparado para ouvir o que a outra parte deseja, não se estará preparado para negociar. Ouvir envolve escutar, entender e absorver. Então, o processo de ouvir envolve escutar. O que é escutar? É estar atento para ouvir. Então, já viu quando a pessoa me escuta? A pessoa fala assim? É até uma maneira que chama a atenção da pessoa. A pessoa na hora olha assim e tal, e aí ela vai prestar atenção no que ela vai falar. Então, me ouve, me escute. Então, escutar, estar atento para ouvir. E desde o momento que eu estou atento, eu vou entender o que eu estou ouvindo, interpretando, percebendo e alcançando o sentido da ideia que está me sendo passada. E aí eu vou absorver, eu vou aplicar e concentrar a mensagem reproduzida. Isso representa que o negociador tem que ouvir não só as palavras, mas também a mensagem que está implícita por trás delas. Saber ouvir exige reflexão, questionamento e poder de síntese sobre aquilo que está acontecendo. Ok? Resumir o que está acontecendo é tão importante que não deve ser deixado para o final da negociação. Deve ser feito ao longo de todo o processo da negociação e que traz benefícios para ambas as partes, tais como esclarecer e reforçar as mensagens, tanto para o transmissor como o receptor. Conceder ao transmissor a oportunidade da correção do receptor, caso este sintetize de maneira equivocada. Então, conceder ao transmissor essa oportunidade de correção do receptor. Então, quando você está ouvindo, se o transmissor, o emissor, ele me passa algo que eu entendi errado, eu vou, de maneira até construtiva, corrigi-lo para que ele possa sintetizar da maneira correta, certo? Fechar um assunto, por isso a importância do feedback. Fechar um assunto para poder passar para o outro. Então, sempre numa reunião, tem que existir uma pauta. Vamos falar primeiro do assunto 1. Fechamos o assunto 1, agora vamos para o assunto 2, que isso facilita a comunicação. A maioria das pessoas pensa que ouve bem, assim como pensa que tem senso de humor. Mas ouvir é uma habilidade mais negligenciada na comunicação. O problema não é conseguir com que as pessoas falem, mas conseguir com que os líderes ouçam. Portanto, ter consciência de que ouvir é um processo ativo e, para tal, desenvolver a habilidade de ouvir bem. Então, isso é bem verdade. Muitas vezes as pessoas negligenciam a questão de ouvir no processo de comunicação e eles acabam não conseguindo expressar a maneira mais adequada do seu retorno, do seu feedback, das suas ideias. E aí, às vezes, o conflito dentro da empresa, dos departamentos. Ok? E para finalizarmos, vamos falar aqui sobre a competência. Então, parte do aprendizado de uma habilidade é de ter a consciência de que existe a dificuldade e de que é necessário aperfeiçoar a competência para fazê-lo. Para melhor compreensão, apresentamos a seguir um modelo de competência consciente e inconsciente. Então, pessoal, muitas vezes as pessoas cometem erros e tem até chefes que pegam e falam assim, são incompetentes, até de uma maneira esdrúxula, certo? Mas o que seria ser competente e ser incompetente? Tá? Então, a competência, ela é algo que diz o seguinte, é saber fazer algo bem feito. Então, se você sabe fazer qualquer coisa que seja bem feito, você tem competência. E uma vez que você não saiba fazer algo, você é incompetente. Certo?
Então, porque alguém cometeu um erro, você é incompetente, porque você não sabe fazer. Muitas vezes não. Muitas vezes ela não teve o preparo para isso, certo? E eu já vou explicar porque existem esses 4 estágios. Porque eu tenho a questão da competência e da incompetência. Competência é saber fazer algo bem feito, incompetência é não saber fazer. E consciência e inconsciência. Consciência é quando você pensa, raciocina e sabe o que está fazendo. Inconsciência é quando você faz no modo automático, praticamente. Certo? Então, olha só, vou dar o primeiro exemplo aqui de incompetência inconsciente, ou seja, não sei fazer e não sei pensar em como fazer. Certo? Então, o que seria isso? Exemplo, alguém que nunca dirigiu um carro não sabe qual a dificuldade que existe para fazê-lo. Então, você já viu alguém que nunca dirigiu um carro? Pega aí, senta aí no carro. A pessoa não faz a mínima ideia de por onde começar, certo? Porque além de não saber fazer, por ela ter incompetência nesse quesito, ela é inconsciente, ela não sabe por onde começar, ela não tem um processo na mente formado de como fazer esse carro andar. Só que aí, a pessoa entra para uma autoescola, ela passa a ter uma incompetência consciente. O que seria isso? Ao começar a aprender a dirigir, percebe-se o quão mal se dirige. Por exemplo, deixa o carro morrer toda hora. Ela já sabe, por exemplo, que ela precisa primeiro olhar o carro, se ele está desengrenado, depois ligar a chave, depois, para carros que não são automáticos, pisar na embreagem, passar a primeira marcha e acelerar aos poucos. Esse seria o processo, né, que a pessoa faria o carro andar. Então, conscientemente, ela aprende isso na autoescola, mas na hora de realizar, ela não consegue, certo? Então, quando ela faz isso, ela se torna incompetente no que ela está fazendo, tá? Então, a incompetência consciente, ela faz dessa forma. Ao começar a aprender a dirigir, percebe-se o quão mal se dirige, então ela não tem a competência necessária para fazer isso com consciência. Já a competência consciente, então, à medida do que eu já sei como fazer bem, a competência consciente, correto? Conscientemente, eu não consigo, no caso, pensar, certo? Então, quando eu tenho a competência consciente, então eu já sei como fazer, só que toda hora eu tenho que pensar passo a passo no que fazer. Então, por exemplo, assim que você sai com a sua habilitação, o motorista ele se torna competente, porém ainda muito consciente naquilo que está fazendo, certo? Então, ou seja, se eu estou habilitado, o motorista ele já sabe dirigir, mas ao mesmo tempo ele toda hora ele fica, não, agora para virar ali na rua tem que dobrar à esquerda, tem que ligar a seta. Ele pensa todo o processo. E aí você chega na fase da competência inconsciente. É aquela que você já sabe fazer aquilo tão de cor e salteado que você nem pensa mais, tá? Vou dar um outro exemplo aqui. Em vez de dirigir, aprender a tocar um instrumento. Tem pessoas que são incompetentes nisso, não tem a mínima noção. Aí quando começa a estudar violão, ele começa a aprender os acordes, mas ainda não sabe tocar bem, não faz um som legal. Quando ela começa a tocar legal, ela começa a se tornar competente, só que toda vez que ela vai montar um acorde e na hora de tocar, ela pensa exatamente na harmonia musical. E quando você já está inconscientemente, você já está solando, está fazendo um monte de coisa, e aí, ou seja, é uma competência inconsciente. Aquilo já está tão enraizado, tão impregnado, que você não precisa pensar e refletir no que vai fazer. Você já tem uma competência tão absurda no que faz, que você já faz isso inconscientemente. Ok? Então, o que quer dizer toda essa questão de competência e incompetência na questão da comunicação?
Muitas vezes as pessoas, elas têm a deficiência, elas têm a incompetência, ou não saber, principalmente nessa questão de ouvir. Então, elas estão nesse estágio de incompetência. Na competência, às vezes a pessoa, para resolver um problema, ela trata isso na comunicação de uma maneira tão fácil, tão tranquila, pela experiência, que é uma competência inconsciente. Ela já sabe o que vai fazer quando chega o problema. Então, tudo isso são formas de se diferenciar a capacidade profissional das pessoas. Então, você pode pensar que, de repente, aí tem muitas coisas na sua vida que você fala, caramba, nisso eu sou incompetente e inconsciente. Vou dar um exemplo. Se me colocasse aqui agora para fazer... Deixa eu pensar aqui. Me desse uma prancha de surf, vai lá e pega aquela onda para surfar. Gente, eu estaria nesse aqui, incompetência inconsciente, porque... Primeiro que eu nunca fiz isso. Se eu for fazer, eu vou tomar um caixotão da onda, que eu nem sei o primeiro passo de me equilibrar. Eu não saberia pensar em como me equilibrar ali em cima da prancha para poder pegar uma onda, certo? E, por exemplo, quando você fala, professor, vamos conversar sobre liderança, sobre motivação, assuntos da administração, eu não vou precisar nem pensar muito para falar sobre isso, porque eu considero que eu estou num estágio de competência inconsciente, certo? Eu sei, tenho conhecimento sobre isso e não preciso pensar muito sobre o assunto. Então, cada pessoa ela vai ter competências e incompetências. Então, se alguém falar para você, você é incompetente nisso, ninguém é obrigado a saber tudo. Tá? Então, não sinta que incompetência seria um xingamento, que isso se tornou esse mito devido à má gestão de algumas pessoas, como chefes, né? Em falar, seu incompetente. Então, esse é o ponto interessante dessa aula, ok? E assim, eu encerro mais uma videoaula com vocês, essa segunda aula de comunicação empresarial. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que a gente tem colocado para vocês, certo? Você possa compartilhar, curtir e também se inscrever no canal, nos ajudando. Então, é isso, pessoal. Até semana que vem. Um grande abraço. Fiquem com Deus.